Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Meu nome é Ana Flávia, sou estudante de psicologia no 7º período e também trabalho como assistente terapêutica em um centro de especialidades aqui de Iturá. Hoje gostaria de convidar para a nossa discussão a estudante de psicologia, Nayara. Seja bem-vinda, Nayara. Obrigada, Ana. No dia 2 de abril, nós iremos comemorar o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Tendo isso em vista, hoje nós vamos comentar sobre um tema muito relevante, que é sobre o TEA, Transtorno do Espectro Autista. Para isso, gostaria de convidar também para participar da nossa discussão o professor Carlos Zanini, que vai comentar com a gente também sobre esse tema. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Ana. Obrigado, Nayara. Boa noite a todos, né? Eu acho que o tema de autismo hoje em dia é um tema muito relevante e temos essa data aí, dia 2 de abril, que é uma data aí que a gente fala um pouco sobre a conscientização mesmo, deixar esse assunto um pouco mais em voga, desmistificar algumas questões que ainda acarretam, que trazem aí a palavra PEA para as pessoas dentro do transtorno do espectro autista. Espero poder contribuir, a gente poder discutir um pouquinho e falar sobre esse tema que é bem importante e bem amplo. Muito obrigada, professor. Eu gostaria de passar a palavra agora para a Nayara para iniciar a nossa discussão. Professor, nós gostaríamos de iniciar a primeira pergunta com o conceito, né? O que seria o transtorno do espectro autista? Bom, o TEA, né, o transtorno do espectro autista, hoje ele é considerado um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso porque os principais sintomas, os primeiros sintomas deles começam a se manifestar desde os primeiros meses de vida, né? Um diagnóstico formal ele acaba vindo aí com cerca de 2, 3 anos de idade, mas desde os primeiros meses já é possível identificar alguns sintomas, né? Por assim dizer, alguns sinais um pouco mais claros. Por exemplo, durante a amamentação, a criança vai estabelecer um contato com a mãe, um contato visual, ser uma criança que não consegue observar ao redor, não estabelece contato visual com pessoas, não é atraída por nenhum outro estímulo, né? Então isso já começa a dar alguns indicativos que, óbvio, com a atuação, uma avaliação de profissionais qualificados, podem fechar em um diagnóstico de transtorno do espectro autista. E aí a gente tem alguns pontos que são bem importantes. A gente fala que tem 3 principais áreas que são afetadas no TEA. Então, o primeiro deles é a parte de comunicação. Então, quando a gente está falando de comunicação, a gente está falando em questões relacionadas, por exemplo, ao atraso no desenvolvimento da fala ou, às vezes, até a ausência da fala em algumas dessas pessoas. Bem como também que é poder iniciar uma conversa, não saber como iniciar uma conversa, ou como manter uma conversa, como responder a uma pessoa. Então são situações que às vezes, que além de ser parte de comunicação, também tem muito a ver com a parte de interação social, né? É muito comum também a gente observar em crianças e pessoas com TEA a presença de epolalia, seja ela imediata, seja ela tardia. E, sim, somente entrar um pouquinho no assunto, o que seria uma epolalia? Epolalia nada mais é do que uma repetição de palavras ou repetição de frases dadas, seja diretamente ou escutadas, por exemplo, num desenho, em um filme, que essa pessoa está dentro do transtorno, nessa repetição começa a ecoar em momentos inadequados no dia a dia. Desculpa. E também pode acontecer de ter um uso atípico da linguagem. Então, uma pessoa nesse espectro, ela pode estar se comunicando com as outras pessoas, se identificando na terceira pessoa. Então, por exemplo, eu estava falando aqui com a Nayara, eu falo assim, o Carlos é assim assado, o Carlos é vereado, o Carlos tem que ir dar aula, o Carlos vai viajar, o Carlos vai fazer não sei o quê. Sempre o Carlos, mas nunca eu. Eu tenho essa dificuldade de estabelecer e encontrar os pronomes corretamente, né? São umas características importantes. A questão da interação social também é um outro ponto bem relevante. E quando a gente está falando da interação social, a gente está falando de alguns aspectos de metalinguagem também, que é basicamente assim, eu não conseguir entender
essa linguagem corporal. A gente não fala só com a voz, né? A gente fala com as expressões faciais, expressões corporais. Pessoas com TEA têm essa dificuldade de entender e captar esses sinais, essa comunicação aí, entre aspas, alternativa, que a gente tem na nossa comunicação. Também tem essa dificuldade de manter, né? Não só fazer novas amizades, mas manter, sustentar uma amizade por um bom período de tempo. Muitas vezes se colocar de forma inadequada diante de algumas situações, não conseguir respeitar aí essas normas sociais que não estão, essas regras sociais que não são aí escritas, né? Mas então, a gente sabe. Implícitas, né? Exato, implícitas. A gente chega num lugar, a gente sabe que, nesse ambiente, vamos comportar assim, assim, assado. Beleza, mas isso não está escrito em lugar nenhum. Ninguém explicou isso para uma pessoa com ideia, e isso pode provocar comportamentos indesejados, comportamentos tidos como inadequados para aquele ambiente, né? E o outro pilar também dentro do CARE é essa relacionada à parte comportamental, tá? Né? E aí, quando a gente está falando da parte comportamental, a gente está falando de alguns comportamentos repetitivos que a pessoa pode exercer. Então, alguns que são chamados stings. Por exemplo, tem criança que tem uma mania de ficar balançando as mãos, balançando a cabeça para se regular, balançar os pés. Isso não é algo necessariamente ruim, é algo que ela está fazendo que vai ajudar ela a se organizar, a se regular no ambiente que ela está. Isso pode se tornar prejudicial para ela a partir do momento que começa a colocar ela em risco, né? Se estou fazendo um movimento repetitivo que pode provocar uma lesão por esforço repetitivo ou qualquer outra questão, aí beleza, a gente tem que parar, olhar e ver um pouco de mais atenção o porquê que aquilo, como que a gente pode modificar esse comportamento, encontrar uma outra maneira dessa pessoa se regular sem se colocar em risco. Professor, só uma interrupção. Dizer que essa pessoa, ela tem movimentos repetitivos que desagradam outras pessoas. Por exemplo, se eu estiver nesse ambiente na presença de algumas pessoas que são vocês aqui, e eu começar a sacudir minha mão em um movimento de flap, por exemplo, isso não vai causar nenhum tipo de transtorno grave para as pessoas que estão junto comigo, ou não vai chegar a incomodar as pessoas que estão junto comigo, mas algumas pessoas que não sabem do que se trata podem se sentir um pouco incomodadas com esses movimentos, que são movimentos de autorregulação. E por que a gente deveria se preocupar em regular ou cessar esse tipo de movimentos se são movimentos que não causam nenhum tipo de transtorno nem prejuízo para quem está presente, tão pouco para a pessoa que é autista, que necessita disso para se autorregular? E é um ponto bem importante, né? Eu não vejo como necessário a gente extinguir esse tipo de comportamento, mas a gente poder trabalhar na conscientização das pessoas que estão no ambiente, explicar que isso é um movimento necessário para a pessoa autista para conseguir se organizar, se regular diante daquela situação, naquele ambiente. Ela conseguir suportar, talvez, a quantidade de estímulos que está acontecendo ali, conseguir lidar com a cidade de uma forma um pouco mais adequada, lembrando, né, que um autista, a forma do autista perceber as coisas é bem diferente da que uma pessoa neurotípica. Muitas vezes também a forma dela se regular é bem diferente da forma como a pessoa neurotípica vai se regular. Então, se é um movimento que não está colocando a pessoa em risco, que não está agredindo, não está provocando ninguém, não é necessário mudar. Agora, se fosse um movimento que obrigatoriamente ela estava batendo a pessoa que estava ao lado, aí sim, aí a gente está olhando numa situação um pouco mais delicada, um pouco mais complicada. E esse comportamento não é legal, não é um comportamento interessante dela ter para se regular. E isso, aí sim, a gente vai olhar e procurar uma outra forma dela conseguir se regular, né? Para ela conseguir ficar permanecendo naquele ambiente bem. Ou elas mesmas, né? Porque muitas vezes essas repetições acabam machucando a própria indivíduo, né? Claro. Com certeza. E é importante a gente poder ver com qual frequência está acontecendo, qual a intensidade desses movimentos. Então, se é algo leve, algo tranquilo, não tem por que a gente mudar. Mas está com uma intensidade e uma frequência muito alta, oba, vamos olhar o que a gente pode estar fazendo
para ensinar uma outra forma das pessoas se regular e conseguir permanecer no ambiente que ela está. Perfeito. Então a gente pode dizer que não necessariamente a gente precisa modificar os comportamentos da pessoa que está dentro do espectro, porque eu, por exemplo, não estou dentro do espectro e eu apresento alguns comportamentos de autorregulação que podem ser considerados um pouco inadequados, né? Por exemplo, eu tenho uma bola que eu preciso, às vezes, apertar ela várias vezes e, às vezes, as pessoas que estão me vendo de fora vão me achar um pouco estranha, né? Alguns autorreguladores, e para mim é muito positivo, eu utilizo isso no meu dia a dia, é algo que eu senti a necessidade. E a gente pode dizer, então, que a gente não precisa retirar esses movimentos dessa pessoa de se autorregular, porque não está atrapalhando ninguém. É uma visão que a sociedade precisa modificar para poder acolher esse indivíduo. Exato. A partir do momento que não está colocando ninguém em risco e não está prejudicando ninguém, não é necessário fazer a modificação. Né? Um exemplo mais clássico disso, que é quase todo mundo faz. Todo mundo que senta ou tá batendo o pé ou tá balançando o pé. A mesma coisa, se você segurar essa pessoa, mexer com a pessoa, balançar o pé ou bater o pé no chão, a pessoa vai ficar muito incomodada. É a forma que ela leva o controle de se regular naquele ambiente. Todos nós temos, né? De alguma forma. Exato. Então, a gente só precisa entender, compreender e respeitar o do outro. Perfeito, professor. Vamos seguindo a questão do diagnóstico, né? Como que esse diagnóstico ele é realizado? Quais são os sinais, sintomas de uma pessoa com TEA? Então, a gente volta um pouco naqueles 3 principais pilares que eu comentei, né? Então, o diagnóstico do TEA em si ele é um diagnóstico clínico, um diagnóstico que é feito por observação, através de relato, feito pelo profissional especializado, seja um neuropsicólogo, um psicólogo ou um médico. A gente tem hoje, via de regra, quem fecha o diagnóstico, principalmente são os médicos. Mas um psicólogo bem capacitado, ele também pode estar realizando esse diagnóstico também. E, então, dentro da entrevista, dentro de uma avaliação que vai ser feita sobre os marcos de desenvolvimento, principalmente, a gente vai começar a constatar esses sinais que estão sendo prejudicados ou estão em atraso. E com isso, junto com o relato e observação de interação social, a interação com os profissionais da avaliação, o médico ele pode estar fechando esse diagnóstico, independente da idade. Então, vamos estar falando de diagnóstico de uma criança, ele acaba sendo um pouco mais fácil, é mais fácil a gente observar. A gente fala também no diagnóstico cardíaco, que é um diagnóstico um pouco mais complicado, né, de ser realizado, porque, como eu disse, é muito feito em cima de observação, em cima da fala das pessoas que estão sendo entrevistadas. Então, o médico, além de contar com alguns testes específicos para serem realizados por um neuropsicólogo, por exemplo, ele vai usar muito o relato da pessoa e o relato das pessoas que interagem com essa pessoa que está sendo investigada. Então, como foi o desenvolvimento na infância, se tinha amigos, se não tinha, se tinha um padrão de comportamento um pouco mais restrito, um pouco específico, se tinha algum interesse um pouco mais, digamos, estranho em relação às crianças na época, se convidava bastante, se tinha bastante amigos, se é uma criança que vivia um pouco mais isolada, né, se a fala aconteceu na idade que foi esperada, se teve um atraso, enfim. São N fatores que o profissional ele vai estar analisando durante a investigação para poder fechar um diagnóstico, seja tardio, seja um diagnóstico numa criança. E aí tem um dado bem interessante em relação ao diagnóstico tardio, por exemplo, que muitas pessoas estão sendo diagnosticadas após seus filhos serem diagnosticados. Sim. Por que isso vem acontecendo? Hoje a gente tem muito mais clareza e a gente tem ferramentas um pouco mais precisas para poder fazer esse tipo de investigação. E com isso a gente consegue obter resultados mais condizentes, por assim dizer, com o quadro, né, com o transtorno do espectro autista. Sim. Você comentou a respeito dos marcos, né, do desenvolvimento. E como que estaria relacionado ali a possibilidade de uma alta futuramente? Porque mais pra frente a gente vai comentar sobre a questão de desinformação, né? E a gente vê muito ainda, as pessoas não sabendo ali se aquele indivíduo pode futuramente receber uma alta. Quando a gente está falando de intervenção no TEA, o principal objetivo que a gente tem da intervenção
com que o indivíduo ele tenha autonomia e independência para ter uma vida independente, aí, uma vida autônoma. Então, voltando. Então, quando a gente está falando de uma intervenção, a gente está focando bastante aí na questão de autonomia e independência do indivíduo. Então, a partir do momento que a gente consegue treinar essas habilidades e o indivíduo é capaz de conseguir fazer as coisas por ele mesmo, e tendo autonomia de poder tomar decisões que são importantes para a sua vida em todas as áreas, a gente pode pensar em uma alta da intervenção, né? Seja essas autonomia, independência em habilidades de vida diária, seja em interação social, seja em habilidades relacionadas ao trabalho, seja relacionadas a habilidades acadêmicas. Então, são pontos importantes para a gente poder olhar e ensinar esse indivíduo, né, com esse objetivo de trabalhar com autonomia e independência dele. Entendi, isso, obrigada. Professor, falando de diagnóstico, nós podemos fazer algum link sobre algum tipo de medicamento que é ingerido ou algum comportamento da mulher na gestação que interfere ou que corrobora para um desenvolvimento do transtorno do espectro autista? Bom, hoje em dia a gente tem o autismo dois fatores importantes, são os fatores genéticos e os fatores ambientais. Já se sabe que tem uma carga genética muito forte no quadro de autismo, né? Então, inevitavelmente, essa carga genética pelo pai ou da mãe, ou dos dois até. Mas tem alguns fatores ambientais que podem contribuir ou fortalecer ou favorecer o desenvolvimento do TEA nos indivíduos. Quando a gente está falando desses fatores ambientais, a gente está falando de uma gestação que não teve os cuidados necessários, por exemplo, com o abuso de álcool, drogas, muitas vezes até tabaco, vai saber que tem misturado no tabaco. O uso de medicações também pode estar ligada a isso. Então, assim, a gente não tem algo muito preciso. Isso vai causar autismo. Não. Tudo que a gente acaba ingerindo, tudo que a mulher acaba ingerindo, o padrão comportamental que ela tem, com certeza vai influenciar ou não. E vai influenciar no desenvolvimento ou no agravamento do quadro que pode estar em presente. E, consequentemente, interferir aí no desenvolvimento dessa criança, não só no desenvolvimento intrauterino, mas também, posteriormente, quando ela nascer. Então, por mais que possa vir a desenvolver o TEA ali dentro durante o período de gravidez, não digo desenvolver, corrigir a palavra. Os fatores genéticos e ambientais durante a gravidez podem influenciar no desenvolvimento do TEA. Os fatores que vai vir posteriormente também, a estimulação, o ambiente que a criança vai estar inserido, também pode contribuir bastante para o agravamento ou não desse quadro no futuro. Isso pós das NETs, viu? Exato. Entendi. Professor, como que a sociedade, e eu falo da sociedade de uma forma mais específica, a escola poderia contribuir para essa socialização, essa inclusão de uma pessoa dentro do estágio? É um pouco complicado atribuir uma responsabilidade específica para a escola em relação ao processo, né? Mas sim, a gente poder ter um ambiente que favorece a acessibilidade, favorece a inclusão, a interação, respeitando as individualidades do indivíduo autista, óbvio que vai contribuir bastante. Por que eu falo que é difícil a gente atribuir isso apenas para a escola? A gente está falando de um processo de intervenção e os resultados mais evidentes que a gente tem, com os maiores resultados, eles estão relacionados, então envolvidos aí com uma intervenção multidisciplinar. Então, a interação da escola com os terapeutas comportamentais, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, educadores físicos específicos para o indivíduo, vai contribuir muito para a questão da inclusão escolar, né? Então, a escola em si, muitas vezes, a gente tem que olhar, talvez essa criança tenha necessidade de ter um acompanhante terapêutico em sala de aula para auxiliar ela a executar as atividades. Às vezes, a comunicação do professor tem que ser um pouco mais adequada, às vezes
o ambiente tem que ter um pouco menos de estímulos visuais que pode atrapalhar a criança. Não é algo que a gente consegue falar, bater o martelo que tem que ser feito assim. Agora a gente está falando do espectro autista, a gente está falando de uma gama muito grande de diversidade. Então, cada indivíduo vai ter suas especificidades e cada indivíduo vai requerer uma avaliação um pouco mais específica daquele ambiente para ser melhor incluído nele. Então, lançadores comuns, muitas vezes seria um acompanhante terapêutico se for necessário, ter uma maior compreensão sobre o que é o transtorno do espectro autista, às vezes desmistificar isso com as crianças, né? E criança é tão um pouco mais fácil de trabalhar que ela não carrega uma carga de preconceito que geralmente nós adultos temos, né? Adolescentes, adultos sim carregam. Então, as crianças da sala de aula pode ser um forte aliado nesse processo. Isso aqui é importante, ter clareza na comunicação, ter objetividade, ter previsibilidade, né? São alguns dos fatores que são diferentes, são importantes para manter a regulação de uma criança com transtorno de espectro autista em sala de aula. Às vezes até um ambiente onde ela possa se regular, né? Isso é importante. Pode ser um cantinho da sala de aula que ela possa, às vezes, se quer correr de um lado para o outro para se regular, ou ela ter alguma coisa que ela possa apertar. Seria o suficiente, às vezes. Muitas vezes é o suficiente. Às vezes, poder dar a liberdade de ela sair da sala para ela conseguir concluir a tarefa, para ela conseguir se reorganizar e depois voltar. Enfim, a gente tem que analisar a individualidade de cada indivíduo, e aí sim a gente poder pensar no ambiente mais inclusive mais adequado. Mas se a gente pensar previsibilidade, comunicação clara, a gente já tem um fator importante aí para começar a fazer passar a inclusão acontecer de uma forma mais facilitada. Professor, dizer sobre previsibilidade. O que seria essa previsibilidade? Quando a gente está falando de previsibilidade, a gente está falando basicamente de rotina, de agenda. É importante para uma criança dentro do transtorno do espectro autista que ela saiba o que ela tem que fazer, quando ela tem que fazer uma coisa. Exato. Qual que é o meu próximo passo? O que eu tenho que fazer hoje em dia? Né? O que eu tenho que fazer agora? O que eu tenho que fazer daqui a pouco? O que eu tenho que fazer depois? Isso a gente sabe. Ela sabe. O que está motivando o dia dela? O que ela tem que fazer naquele dia? Fica muito mais fácil ela conseguir desempenhar as tarefas que ela tem que desempenhar e se manter regulado do que se tiver mudanças muito bruscas, né? Muitas vezes pessoas típicas mesmo têm essa dificuldade por mudança de rotina, de variação de agenda, de rotina. E isso acaba sendo muito acentuado para uma criança, não só uma criança, para as pessoas de forma geral dentro do espectro. Então, a credibilidade é justamente a gente poder ter noção do que vai acontecer, como vai acontecer, que horas vai acontecer. Perfeito. Sim. Professor, comentando um pouquinho sobre a questão de informações que a gente acaba vendo assim nas mídias, né, sobre o transtorno do espectro autista. E a gente vê que muitas vezes você acaba colaborando estereótipos, né, essa informação que vem às vezes errada, de uma forma não tão assertiva, né? Você poderia dizer pra gente quais seriam ali os principais mitos quando a gente está se referindo a pessoas cemitério? Eu acho que o grande mito está associado muitas vezes à incapacidade de desenvolver atividades cotidianas. O pessoal acaba vendo muito o lado negativo do autismo e associando muito ele, muitas vezes, a uma deficiência intelectual, a uma incapacidade de exercer atividades no dia a dia, e a realidade não é bem essa. Pode sim ter autistas que têm um atraso cognitivo e tudo mais, mas não é a regra, né? Assim como não é a regra a gente ter autistas superdotados, como alguns filmes mostram pra gente. Associa, né, as imagens do autista a uma pessoa que é sempre superdotado. Exato. Não necessariamente. O autista ele vai ter alguns prejuízos que são significantes no seu dia a dia, relacionado à comunicação, interação social, alguns comportamentos mais restritivos, mas isso não quer dizer que ser uma pessoa superdotada, tão louco quer dizer que ela tem um atraso cognitivo, desenvolvimento cognitivo.
E isso acaba prejudicando ou afastando muito mais a integração dos autistas na sociedade como um todo. Esse preconceito que tem com essa, entre aspas, etiqueta que é autismo para as pessoas autistas. Esse fator entra eles no espectro de quando eles viram uma diversidade de views que são diferentes, né? Sim, com certeza. Como a gente tem uma variação enorme de possibilidades na parte de comunicação, na parte de desenvolvimento de habilidades específicas, às vezes até habilidades sociais, enfim, vai variar muito de indivíduo para indivíduo. E aí a gente entra na secção do espectro. Então, não necessariamente o que é interessante, voltando, por exemplo, na questão da escola, o que é interessante para um indivíduo vai funcionar com um outro. Tem uma probabilidade grande de acontecer algumas questões, tem, mas a gente tem que olhar um pouco mais individualmente para cada um e ver o que realmente faz parte daquele indivíduo, que a gente pode estar explorando as potencialidades dele, independente do nível de QI ou de habilidade que ele tem. Todos temos algumas potencialidades. Vai caber nós, enquanto sociedade, profissionais, poder identificar e poder alocar essa pessoa dentro daquilo que ela pode estar o máximo dela, né? Sem também sobrecarregá-la de forma geral. Também não alocá-las em subempregos. Tipo, você falando de mitos, eu vou colocar algumas questões e queria que você esclarecesse se é uma questão de mito ou se é uma verdade. Nós ouvimos, né, um sucesso comum que existem mais meninos dentro do espectro autista do que meninas. É vento ou é uma verdade? Hoje, nos dados que a gente tem, a gente pode dizer que é uma verdade. É uma proporção aí de uma menina para cada 4 meninos diagnosticados com TEA. No entanto, a gente tem que olhar um pouco historicamente também como que foi feito isso, né? Todos os estudos relacionados ao TEA, predominantemente a gente tinha um público masculino. E a gente sabe que existem manifestações diferentes do homem e da mulher para o mesmo transtorno. Não só no autismo, mas depressão, borderline, bipolaridade. Então, existem manifestações diferentes. No autismo não é diferente, né? Então, essa dificuldade de diagnosticar ou ver as especificidades do TEA na mulher é um dos fatores que são importantes para a gente tirar o número que a gente tem hoje. E geralmente também as mulheres acabam recebendo um diagnóstico mais tardio do que diagnóstico precoce. Né? Um dos fatores que está relacionado a isso, por exemplo, é a capacidade de masking, né? Ou de mascarar a determinadas situações. Então, a mulher ela consegue se colocar no ambiente e repetir alguns padrões de comportamento, ela consegue se adequar ao ambiente de uma forma um pouco mais fácil do que o homem. Porém, quando chega, por exemplo, numa idade que as interações sociais começam a aumentar, geralmente na época da colegial, fundamental 2, colegial na escola, essas dificuldades começam a ser maiores e aí começam a vir alguns problemas. E também existe muito diagnóstico equivocado em relação à mulher, principalmente diagnóstico de borderline, transtorno de ansiedade generalizada, bipolaridade, e aí acaba não tendo um número preciso. Por isso é importante ter profissionais especializados para ter um diagnóstico mais preciso. Perfeito. A gente poderia dizer que é um mito ou uma verdade que os homens, o fator genético, ele vem da glicose masculina? É um mito. É um mito. É um mito, porque se a gente tem mulheres que também são autistas, ela pode passar essa carga genética, essa mutação genética para as crianças sem problema algum. Né? No entanto, é bom deixar claro que não tem um gene específico. Existem alguns genes que estão sendo estudados, que estão sendo relacionados ao autismo, né? Mas não tem nenhum gene específico onde ele usando laboratorial eu posso falar assim, essa criança é autista por causa do resultado desses exames, diferente, por exemplo, de uma diabetes. Tem um fator genético específico. Então a gente pode dizer que uma criança que foi diagnosticada com TEA, a gente não tem como identificar se veio do pai ou se veio necessariamente da mãe. Não, fica um pouco complicado.
há muitas vezes, como eu falei um pouco mais cedo, o diagnóstico tardio acaba acontecendo devido ao diagnóstico das crianças, né? Então, os pais começam a observar alguns padrões de comportamento específico, às vezes até os terapeutas, durante o processo de avaliação e diagnóstico de uma criança, começam a observar os pais, ou no pai ou na mãe, é um padrão específico de comportamento, que pode ser uma luzinha ali, um alerta pra gente. Mas não necessariamente a gente consegue ter tanta clareza. Sim. Professor, comentando então sobre a gestão do atendimento disciplinar, nós sabemos a importância do vários profissionais atuando ali em conjunto. Seria essencial então para garantir o diagnóstico e um acompanhamento adequado. Primeiramente, capacitação profissional adequada. A gente, no Brasil, realmente a gente não tem nada que regulamente a atuação, por exemplo, de um analista do comportamento para trabalhar com TI. A gente não tem uma regulamentação, uma delimitação muito clara do papel de cada um dos profissionais. Quando a gente está falando de intervenção, acho que é importante cada profissional saber onde ele tem que atuar, o que ele tem que fazer, e só que além de saber o que ele tem que fazer e onde ele tem que atuar, ele se capacitar para poder exercer a função dele, exercer o papel dele com qualidade. Né? Não é só porque a gente fez um cursinho aí online de 40 horas que vai me tornar um analista do comportamento para poder intervir com uma criança com aba. Melhor que eu fiz um cursinho de 20 horas que vou ser um fonoaudiólogo capacitado para fazer a intervenção de desenvolvimento de fala na criança com TEA. E é importante não só cada profissional saber o que tem que fazer, mas ter uma troca, ter uma comunicação entre esses profissionais para alinhar o atendimento, para alinhar a intervenção entre eles, e assim a gente consegue maximizar os resultados, né, proporcionando aí mais autonomia e independência para o indivíduo. Professor Carlos, nós sabemos que o assunto é um assunto que está muito em voga. Muitas pessoas falam sobre transtorno do espectro autista e nós gostaríamos de saber se existe algum estudo recente, algo de muito diferente nos estudos que tenham trazido benefícios significativos para o transtorno do espectro autista. Os estudos sobre o TEA estão avançando de uma forma bem significativa, mas eu gostaria de destacar principalmente voltado para o público mais velho, né? Adultos, adolescentes, adultos. A gente está começando também a expansão em pesquisas, principalmente voltadas à questão de interação social, com o independente, e principalmente mercado de trabalho para indivíduos autistas. Inclusive, eu estou no meu mestrado também, né? A atuação de indivíduos autistas no mercado de trabalho, e isso mostra pra gente uma outra realidade, e a gente busca também desmistificar algumas questões inerentes a isso. A gente já falou um pouquinho sobre esse preconceito que é da sociedade, né? E a gente está falando também, e começa a entender um pouco melhor também outros fatores que estão muito presentes na vida de uma pessoa autista. Por exemplo, como estímulos sensoriais. Então, talvez um ambiente muito iluminado não seja muito legal, um ambiente com muita exposição ao barulho ou muita poluição visual. Então, coisas que muitas vezes passam despercebido que uma pessoa autista é um fator de gerar muita ansiedade, muita desregulação no autista de forma geral. Né? E aí acaba se tornando um desafio, não só para o autista em si, mas também para o empregador, né? Para o ambiente de trabalho. Como que a gente vai fazer uma adequação necessária? Como que a gente vai mudar algumas questões? Como que a gente vai ter uma comunicação um pouco mais clara? Como é que a gente vai entender a forma dessa pessoa talvez se comunicar, que acaba acarretando em preconceito, em dúvidas e muitas vezes em deixar uma pessoa autista de lado, não escorar a real capacidade dela, a contribuição dela para o ambiente de trabalho. Assim como em grupos de pesquisa, em faculdades, em escolas, em atuação esportiva, em times de... a parte esportiva de forma geral, né? Quando a gente está falando de esportes coletivos. Então, tem vários fatores que são relevantes a gente poder olhar com um pouco mais de atenção e trazer um pouco mais essa clareza para a sociedade de forma geral. Até porque essas nossas crianças
que estão dentro do espectro, elas vão crescer. Então, você precisa de um ambiente propício para recebê-las. Com certeza. Né? Até recentemente a gente tinha aí uma incidência de 1 para cada 44 crianças. Tem um estudo mais recente, se não me engano, agora de 2022, 24 ou 23, alguma coisa assim, não me recordo direito. Esse número já mudou para 1 para 33 crianças, a idade de 8 anos. Só a cada 33 crianças que vão nascer, uma delas será autista. A estimativa é essa, né? Pelo menos os últimos dados que a gente tem são esses. Então, esse é um fator bem preocupante, né? Para a gente poder olhar em um fator alarmante, já que a gente vai ter uma participação cada vez maior de autistas na sociedade, como que a sociedade vai conseguir absorver, incluir essas pessoas? Afinal, por mais que tenhamos tribos diferentes, por mais que tenhamos grupos diferentes, todos nós interagimos em harmonia e paz, né? Acho que esse é o objetivo mais disso. Sim. Bom, então assim nós finalizamos nosso podcast. Gostaria de deixar meus agradecimentos ao professor Carlos por ter se disponibilizado, compartilhar seus conhecimentos conosco. Tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Muito obrigada, Nayara. Obrigada. E fica aqui o nosso convite para vocês seguirem o nosso podcast, acompanharem os novos episódios, né? E é isso, muito obrigada. Só obrigada. Obrigado, pessoal. Fico feliz com o convite. Espero ter contribuído um pouquinho aí com vocês. Né? E é isso. Vamos tornar esse mundo cada vez mais inclusivo, cada vez mais acessível a todos, independente se é uma pessoa típica, uma pessoa atípica, assim, se é hétero, se é homo, se é trans, se é religião X ou Y, enfim, todos temos nosso espaço e a gente tem que trabalhar em prol dessa união, não dessa desunião que a gente vem tendo muito ultimamente. Obrigada, professor. Obrigada.